Eles vêm apresentar o projeto deles. Lá em baixo vão ter também uns saquinhos que eles vão explicar qual é o significado. Mas eles vão apresentar já o projeto, que é para quando formos lá para baixo perceberem o que é que aquilo significa, ok? Se puderem vir cá para a frente. A Madalena, falar nisso, não está aqui hoje. Ela teve que ser socorrida no hospital, teve uma queda ou duas, não foi? Está ferida, tomou pontos, etc. Um telefonema não lhe faz mal nenhum, para perguntar como ela está. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui hoje convosco. Nós, como o Hugo apresentou, nós somos da Igreja Evangélica da Madalena. O meu nome é Pedro, esta é a minha esposa, a Elisa. E nós estamos aqui para vos apresentar um projeto que nasceu no ano passado, quando nós fomos numa viagem a São Tomé e Príncipe. Então, se puderem apresentar Missão Áquila e Priscila. Nós já vamos explicar um pouco do que isso significa. Então, como o Pedro disse, em setembro do ano passado, 2024, nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem missionária até São Tomé e Príncipe, com o propósito de conhecer várias missões, de conhecer aquilo que se passa lá e de poder estar com algumas pessoas que iniciaram diferentes projetos lá. Tivemos a oportunidade de conhecer uma realidade muito diferente da nossa, o que foi uma bênção nas nossas vidas, mas também impactou-nos mesmo muito. E a missão Áquila e Priscila nasce da vontade não de fazer algo novo, mas de continuar a ajudar aqueles que já investiram as suas vidas e que estão lá a trabalhar na missão e a espalhar o Evangelho. Sim. Claro que nós quisermos que tivesse uma base bíblica para isto. Então, porquê a missão Áquila e Priscila? Por causa deste texto em Atos 18, o versículo 2 e 3, que nos diz assim: lá encontrou certo judeu chamado Áquila, lá encontrou Paulo, em Corinto, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus retirassem de Roma. E Paulo aproximou-se deles. E depois que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, porque é que nós chamamos Missão Áquila e Priscila? Porque nós, eu e a Elisa, não fazemos tendas. Não sei se há aqui algum irmão que faça tendas. Nós não fazemos tendas, mas acreditamos que juntos podemos ajudar aqueles que de facto estão a fazer tendas onde Deus os colocou. Podemos ser de nós ajuda para o seu sustento. Não é começar um projeto do zero, aqui juntarmos aqui um grupo de irmãos e irmos para São Tomé e começar algo do zero, mas é já apoiar quem lá está. E então, quando voltámos e esta vontade começou a crescer nos nossos corações, estabelecemos qual é que será o nosso propósito, o que é que nós queremos fazer com esta missão, como é que nós podemos ajudar. Então, claro que o nosso primeiro propósito e o principal é honrar a Deus, é dar toda a glória a Deus. E como é que nós podemos fazer isso? Então, apoiando financeiramente estas missões que nós vamos dar-vos a conhecer, mas seria muito fácil chegar aqui e pedir dinheiro e mandar, e não era esse o nosso objetivo. Então, nós propusemos-nos a criar alguns produtos que vamos dar a conhecer, em que nós temos uma grande parte da nossa mão nesses produtos, mas 100% do lucro é para as missões, ou seja, nós não ficamos com nada. Obviamente, também, mas não estávamos à espera no início que isto acontecesse, mas acabou por acontecer muito, que é dar a conhecer o Evangelho, porque acabamos por apresentar aos nossos colegas, aos nossos amigos, colegas de trabalho, pessoas que vêm tendo connosco, que vêm conhecendo, e acabamos por também dar a conhecer o Evangelho, que acaba por ser também um grande propósito na missão. Então, vamos passar a apresentar-vos as missões que neste momento nós estamos a apoiar. Obrigada. Então, a primeira missão que nós estamos a apoiar, com que tivemos o privilégio de trabalhar lá em São Tomé, é a Missão Éden.
A Missão Éden começou com o casal a Telma e o Tiago, que são estas duas pessoas que vocês podem ver aqui no cantinho, e a filha deles, a Joana. Então, eles foram para São Tomé, sem saber bem o que é que iam fazer lá, apenas sabiam que queriam dar a conhecer o Evangelho e queriam trabalhar com crianças. Então, eles instituíram-se uma comunidade, a comunidade de Libaduque, e o Tiago, como ele já tinha experiência em futebol, em treinador de futebol e assim, então eles decidiram que se calhar uma boa maneira de juntar crianças seria através do futebol. Então eles começaram a marcar treinos, jogos de futebol, digamos assim, lá nessa comunidade, só que o que eles não estavam à espera é que aparecesse tantas e tantas e tantas crianças. Então eles viram a necessidade de dividir por género e também por idades, para ser mais fácil. Então eles têm vários treinos ao longo da semana. Neste momento eles já estão em mais 3 comunidades, portanto eles cresceram tanto que já não estão só inseridos numa, mas também já avançaram para mais 3 e funciona sempre da mesma forma. Há um estudo bíblico, depois há o treino de futebol e depois há um lanche no fim. Ou seja, as crianças têm digamos assim, o pack completo e podem ouvir e aprender mais. Claro que isto também agrega-se a literacia, porque, não sei se vocês têm noção, mas a literacia não é de toda a prioridade em África. Ou seja, as crianças são feitas para trabalhar, é para poderem ir fazer comida, ir buscar, cuidar dos irmãos, etc. Ler, escrever não é prioridade. Então, ao ter o estudo bíblico, eles também têm um espaço em que ensinam as crianças a ler e a escrever para que eles possam verificar na Bíblia que eles distribuem lá aquilo que eles estão a dizer está lá, ou seja, incitar as crianças a irem ler, a irem procurar, para além dos valores que lhes são agregados com isto tudo. A Telma e o Tiago dão as suas vidas para estar lá a tempo inteiro, a cuidar deles, a dar-lhes amor, a ensinar-lhes e a levá-los até Cristo. Então nós trouxemos só algumas imagens e alguns vídeos para vocês verem do tempo que estivemos lá. Então, naquele cantinho, vocês podem ver um momento de estudo bíblico, tanto eu e o Pedro tivemos a oportunidade de partilhar também os nossos testemunhos, um bocadinho da nossa vida com eles. Aquela imagem do meio foi o primeiro dia que nós lá chegámos, tinha cerca de 200 crianças dentro daquela cabaninha, digamos assim, eu estava sempre a abanar. E depois esta foto que marca-me muito porque quando nós chegámos lá no primeiro dia, as crianças estavam constantemente a pedir para tirar fotografias e nós não percebíamos muito bem porquê. Claro que aceitávamos e que nós queríamos era tirar fotografias, mas depois foi-nos explicado que como eles não têm espelhos, eles não se conseguem ver, então eles gostam muito de tirar fotografias, selfies, que é para poderem ter uma oportunidade de se ver e de ver como é que eles são. E então alguns vídeos que trouxemos, vamos começar ali por aquele do cantinho, que é para vocês verem o futebol, o campo. Imaginem nos meses de chuva. Aquele campo fica uma poça de lama. E eu perguntei, como é que vocês fazem? Não treinam? E ele, treinamos ainda mais. Chegámos todos sujos a casa. Depois do meio, é só explicar que uma das grandes formas de louvor em África é a dança, okay? É um movimento. Também foi uma coisa muito diferente para nós, mas este vídeo no meio não é um louvor, mas eles estão sempre a dançar. Depois o seguinte é que é, para vocês verem. E um corinho que eles nos ensinaram também.
basicamente diz Nosso Senhor é Jesus Cristo, Ele é o maior. É só isto, só que a dança é a parte principal, digamos assim, é o que eles ligam mais. Então, como é que nós entramos no meio disto tudo? Surge então a Tote Bag solidária que nós criámos, que diz mais feliz é quem dá do que quem recebe. Como vocês podem reparar, as alças são feitas com tecido africano. Enquanto nós estávamos lá em África, nós entramos numa loja de tecidos, porque o tecido lá em África é muito vistoso, e o Pedro disse: vamos levar 10 metros de tecido africano. E eu: para quê? Eu não faço ideia, mas vamos descobrir. E então daí surgiu a ideia de pormos um cunho africano naquilo que nós queríamos fazer. Nós temos o trabalho de tirar as alças, aprendemos muito sobre costura no último ano. E temos agora uma irmã nossa na igreja que tem todo o prazer em ajudar, e é ela que cose as alças depois africanas. Nós fazemos a parte do corte e de retirar as alças originais, e depois decidimos estampar esta frase, que na verdade é um versículo. É um versículo, portanto as pessoas não sabem, mas também estão a comprar um versículo. Por isso esta tote bag tem o custo de 9€. Sim, podes avançar. Nós também tivemos a oportunidade de trabalhar com a Santobo. Este é um projeto, acredito que um pouco diferente do tradicional, porque foge um pouco daquilo que foi feito pela Telma e o Tiago. Qual foi o objetivo da Marcelo e do Flávio? Foi a introdução. O Flávio é professor de música, ele é músico, tinha uma banda cá em Portugal. E foi para São Tomé começar a Santobo, que é uma empresa de produção de ovos. Então, porquê é que ele foi começar uma empresa de produção de ovos? Primeiro porque ele achou que, se fosse trabalhar para lá, que lhes podia dar um emprego digno, lhes dar um salário. Para terem uma noção, não há um valor fixo em São Tomé, mas o salário mínimo anda por volta dos 60€. 60€ para nós em Portugal, eu acho que não dura até o final do dia de hoje, por tudo o que está acontecendo nos últimos meses, mas para eles é suposto 60€ dá para o mês inteiro. Claro que eles vivem em cabanas, mas os irmãos que lá estão arrendam casas, e as casas custam 600€ por mês. Portanto, é esta dualidade. Então ele foi para lá dar-lhes um emprego digno, e ensinar-lhes também valores de trabalho. E ao mesmo tempo, ele juntou um grupo de 6 jovens, que entretanto se converteram, e ele faz discipulado com eles. Então, o que é a ideia do Flávio? Vou investir a minha vida nestes 6, estes 6 vão investir a sua vida noutros 6, estes 6 e multiplicar. Então, o objetivo dele não é fazer dinheiro, ele quer constituir a empresa, tem mais de 1000 galinhas, e ele diz que, se Deus um dia me chamar para ir para outro país, estes 6 vão ficar com a empresa, e isto é para Deus, não é para fazer lucro na terra. Então, o objetivo dele é mesmo discipular estes jovens. Então, nós trouxemos também algumas imagens. Temos ali aquela rapariga, já apareceu 2 vezes, que é a Doris, também é da nossa igreja, ela foi connosco. E temos ali algumas imagens, e a seguir temos uns vídeos da quantidade de galinhas. Podes passar? Sim, aquele primeiro, todos os dias de manhã eles soltam as galinhas. Então, elas ouvem música melhor que nós, porque elas passam o dia a ouvir música clássica, que dizem que as faz mais felizes, e então é muito engraçado. Nós estamos lá a ajudar-lhes a raspar os ovos, não é? Tirar a sujidade, e estamos a ouvir música clássica com as galinhas. No do meio temos um pouco o que o Flávio e os 6 transformaram o que era mato. Trouxemos um pequeno vídeo. Era tudo mato e eles começaram do zero. Já tem um spoiler. Então isto era tudo mato, e eles, os 7, fizeram um trabalho de trazer, segundo o que o Flávio diz, ordem novamente ao que Deus criou. Não deixar a natureza solta, entre aspas. E temos também a parte de alimentar as galinhas. O Evangelho, se nós olharmos para este vídeo, o Evangelho não está em darmos de comer às galinhas. O Evangelho está na maneira como nós tratamos quem está ao nosso lado a tratar das galinhas. Então, era isso que nós queríamos passar. Como é que nós entramos aqui? Porque ovos é para comer, então achámos, olha, vamos fazer um individual de mesa, faz todo sentido. Então, novamente, temos um pequeno apontamento do tecido africano que trouxemos.
digo-vos que o que temos lá em baixo são os últimos individuais com este tecido, que já acabou. Felizmente, graças a Deus. Atenção que os 10 metros que eu disse para trazermos já há muito que acabaram. Graças a Deus, por isso eu fui homem de pouca fé. Mas este individual custa 10 euros. E nós, quando começámos a divulgar que custava 10 euros, eu acredito que possa ser sim um valor elevado. Mas a ideia é que, sempre que se vocês comprarem alguma coisa, vocês vão receber uma folha com todos os custos que esteve associado àquilo que compraram, ao tote bag ou aqui ao individual. Ele custa 4 euros a fazer, o tote bag custa 3, e esses 4 euros é tudo material e mão de obra da costureira, que entretanto esta ainda não é a nossa irmã da igreja, e vocês no fundo estão a doar 6 euros. A nossa ideia é, não queríamos ir às igrejas pedir dinheiro, vocês compram, se decidirem comprar, e aí o valor já está com o donativo incluído. E ainda, para além da Missão Éden e da Santovo, nós decidimos criar um fundo, que é o Grãos de Mostarda, que tem por base a parábola do grão de mostarda, que apesar de ser algo muito pequeno, pode tornar-se algo grande. Então nós pensámos que, para além de estar a apoiar missões, não é, algo grande, podemos também apoiar pessoas, apoiar indivíduos, que também, ao investir numa vida, podemos estar a impactar e poderá trazer algo muito maior, um fruto muito maior. Nesse contexto, nós criámos 2 produtos, que vocês viram a seguir, que são os stickers, que são autocolantes. Basicamente, isto é muito inspirado nos americanos, que gostam muito de usar estes stickers para colar em cadernos, caixas de instrumento, onde for computadores, o que for. Só que nós tivemos por base versículos bíblicos, mas tentando dar-lhes um bocadinho de piada, digamos assim, como ali Jó a dizer calem-se e deixem-me em paz. Ou existe gente que tem preguiça de pôr a comida na própria boca, e a tendinha, que é o nosso logótipo, e depois temos os ímãs, que são feitos todos à mão também, e também tem o nosso logótipo tudo feito à mão, em cerâmica. Os stickers custam, um saquinho custa 3 euros e os ímãs custa 5. Com o que é que nós já conseguimos apoiar com o Fundo de Grãos de Mostarda? Demos uma bolsa para um campista do English Camp, onde esta malta aqui também faz parte, e também apadrinhámos um aluno do Instituto de Música Gospel, que é outro trabalho que a Marcela e o Flávio fazem em São Tomé. Eles criaram um Instituto de Música Gospel e então nós apadrinhámos um aluno e pagamos a propina, digamos assim, de estar a estudar lá. E queríamos só então, a seguir, mostrar que até agora, ou seja, a missão, na verdade, arrancou em janeiro deste ano, não é? Basicamente. Mas nós já tivemos a bênção, de não sabemos bem como, de já mandar para lá 1.195 euros. Portanto, não sabemos bem como é que isto aconteceu, passou-nos um bocado ao lado, mas tem sido uma verdadeira bênção a forma como Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Sim. Não, ia só dizer que a Elisa estava a falar de uma propina do Instituto Gospel. Nós, quando pensamos nas propinas cá em Portugal, são 1.000 euros por um ano inteiro. Lá custa 120 euros por ano. São valores que... Isto fez muita confusão quando lá estive, porque são valores que para nós até podem 12 euros por mês ou 10 euros por mês. Até podemos deixar de tomar um café aqui ou ali, conseguimos estes 10 euros. Para eles, esse valor é mesmo impeditivo. Então, podermos dar-lhes essa bênção de poder estar nas atividades é muito interessante. Sim, para avançar, só como conclusão, para terminar, que eu acho que já passámos os 10 minutos, não já? Já estou a assinar. Eu tento ser menos 10 minutos. Então, a ideia o que é? Que juntos, tal como a Acne e Priscila, que se juntaram a Paulo, podemos sim montar tendas, não no sentido físico de montar tendas, mas juntos podemos, de facto, colaborar para a vida missionária. O missionário não pode estar sozinho, o missionário tem que estar sempre acompanhado e Deus usa cada um de nós lá, no campo, mas também usa cada um de nós para os ajudar, para ser bênção para eles. E queremos terminar com um versículo de Colossenses 3:23. Tudo o que fizermos, que façamos de coração, como para o Senhor e não para os homens. Nós estamos aqui não para mostrar, olha como é que nós estamos a fazer, mas é que acreditamos que podemos ser uma bênção a ser usados por Deus.
Obrigado Muito por esta obrigada. oportunidade. Obrigado pela partilha deste projeto. Vamos